Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a TV Sorte by Brasil, seu canal para discutirmos, conversarmos e debatermos sobre as loterias da Caixa. Hoje, mais uma vez, estamos aqui, eu e o colega Mumu das loterias, Raimundo Wilson, para darmos sequência ao que nós vimos conversando no nosso último programa, né? Nossa última resenha, em que nós abordamos os famosos causos, né, Mumu? Então, eu me lembro muito bem que você, como a gente já falou, você tinha participado do programa do Evaldo, né, na JL Loterias, e você citou alguns causos, né, bem característicos, inclusive o último que nós falamos, né, sobre o apostador que sempre ganhava, né, aquele deputado. Isso. Né? E hoje nós vamos falar sobre um caso que teve uma repercussão muito grande, por ser tão inusitado, né, Mumu? Que foi aquela questão do concurso 529 da Mega Sena, em 2004. Eu me lembro muito bem que eu estava na Caixa, a gente tomou um pouco de susto, né? Porque não é comum, né, haver 15 apostadores, né, de Mega Sena, e muito menos que esses 15 apostadores fossem de um mesmo local, no caso, a nossa região Nordeste. Então, isso gerou uma certa, como sempre, né, uma desconfiança de que pudesse ter havido algum tipo de fraude, e depois eu me lembro que você, na época, foi uma das pessoas responsáveis por esclarecer junto à opinião pública, né, na Caixa, e também falou um pouco no programa do Evaldo, mas eu queria que você trouxesse também para os nossos ouvintes e teleouvintes aqui, né, da Lotéricas, para que a gente pudesse esclarecer o que foi que aconteceu realmente com aquele concurso, já que isso ficou no imaginário popular, né, em decorrência do fato, como eu falei, ter sido tão inusitado. Poderia nos esclarecer, Mumu? Perfeito, Carlito. Isso é mais um caos, né, que a gente vai contar aqui, que eu falo sempre, não é caos vindo aí da imprensa, de narrativas, ou de que alguém falou ou não ou deixou de falar. Como você sabe, eu participei aqui da loteria durante muitos anos, desde 80, quando eu entrei na Caixa Econômica, até 2017, com a minha aposentadoria, e a maioria dos anos, durante 37 anos, foram nas loterias. Então, a gente tem alguns causos, realmente. E esse, especificamente, foi um que deu muito o que falar na época, né? Já pensou? Verdade. Normalmente, a Mega Sena, se tiver 15 ganhadores no ano, 20, 30, é muita coisa, né? Porque com a probabilidade de um a cada 50 milhões de aposta ter um ganhador, é difícil, realmente. A cada concurso tem um, dois, às vezes a maioria nem ganhador tem. Não é isso? É verdade. E nesse caso específico, eu até botei na minha tela aqui do computador o número do concurso, foi o 529, ocorrido em 14 de janeiro de 2004. Houve essa discrepância realmente aí que deu muita gente questionando. Como é que pode? 15 ganhadores na Mega Sena, no prêmio principal. E o pior de tudo, todos eles do Nordeste, da região Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Aí Norte, a teoria da Piauí. conspiração, né? Aí a teoria Aí da já viu conspiração. aquilo que a gente fala sempre, o imaginário das pessoas, mas aí até eu também teria desconfiança, né? Porque realmente teve tantos ganhadores e todos do Nordeste. Aí, Carlito, eu me lembro muito bem, eu estava de férias nessa época, eu era o gerente responsável pela área de sorteio e apuração. Eu estava de férias, aí onde você mora, em Fortaleza, que é a minha terra também, eu sempre passava as férias em Fortaleza, me lembro mais por causa disso também. E no dia e na hora que ocorreu o sorteio, logo que fecharam a apuração, os colegas da área me ligaram. Estava lá na sala de apuração, eu como gerente responsável, eles me ligaram e falaram: Mumu, cara, aconteceu uma coisa aqui que a gente está impressionado. Acabou o sorteio, fizemos a apuração e constatou 15 ganhadores da Mega Sena no concurso. E os 15 da região Nordeste. Aí eu pensei e falei, cara, eu já vi casos semelhantes no mundo aí de jogos, no mundo, até no Brasil também. Isso não acontece não em função das dezenas sorteadas, acontece em função de como as pessoas jogam, não é? Aí eu perguntei, vem cá, os dois sistemas bateram porque tem o sistema oficial de apuração
e o sistema de auditoria faz ao mesmo tempo. E automaticamente eles fazem, checam, conferem um outro, e os dois bateram. Eles falam, não, bateu, está tudo aqui. Região tal, aí eles até me falaram, eu estou vendo aqui agora também, teve um ganhador para Bahia, 2 do Ceará, 3 da Paraíba, 5 para Pernambuco, preste atenção nesse número, 5 para Pernambuco, 2 para o Piauí e 2 para o Rio Grande do Norte. Eu falei, olha, pode divulgar, a gente tem a nossa confiança no nosso sistema de apuração da Caixa, sempre tivemos, desde que iniciou, sabemos da lisura, né? E depois a gente vai atrás de saber por que esses ganhadores, porque esses ganhadores escolheram esses 6 números para jogar. Só tem essa explicação. Porque eu já vi, por exemplo, teve uma época, há muito tempo atrás, que uma vidente, por exemplo, falou, o sorteio da quina, inclusive foi da quina, os números da sorte que você apostar, tá? Aí ela deu 5 números. Nesse dia, no sorteio, aconteceu de dar aqueles 5 números. Aí muitas pessoas que jogaram aqueles números, escutaram no rádio, jogaram. O que aconteceu? Deu muito prêmio na quina, naquele concurso. Né? Algumas coisas semelhantes aconteceram em concurso no exterior. Um fato que eu me lembro bem também, quando eu trabalhava na loteria, foi na época da novela da Regina Duarte. A Regina Duarte trabalha, ela é namoradinha do Brasil, uma novela muito conhecida dela e tudo. No carro que ela estava, capotou na história, né, da novela, e a placa do carro apareceu nitidamente na tela da rede de televisão. O que aconteceu? Muita gente no outro dia jogou no bicho. O jogo do bicho é ilegal, mas existe, a gente sabe disso. Rapaz, deu aquele número da placa, quebrou a banca de vários locais de jogos no Brasil todo, entendeu? Porque muita gente jogou naquele jogo, é a maneira que ele jogou, naqueles números. É a maneira que ele joga que dá um descompasso desse em ganhadores. Né? Então, isso acontece. Tem muita gente, por exemplo, que repete as dezenas do concurso passado. Se der essas dezenas desse concurso de novo, aí tem muito ganhador na primeira faixa também. Então, tem várias coisas. Então, nessa experiência, eu falei o seguinte, olha, a minha orientação, porque isso vai gerar uma gama de questionamentos. Chegou a gerar, inclusive, até eu me lembro disso, no Congresso, no Senado, teve um senador que falou isso, e o que ele falou? Ele disse que deve ter sido em função do horário de verão, que lá no Nordeste é 1 hora depois que fecha o movimento, que o sorteio tinha acontecido em Brasília, aí o pessoal ficou sabendo lá no Nordeste e jogou depois, já sabendo o número do sorteio, como se o nosso sistema não fosse totalmente automatizado para encerrar no horário de Brasília. Né? Então, isso e mais imaginações é o que aconteceu. Pois bem, a área da rede da Caixa orientou nas agências que perguntasse aos ganhadores, todos eles vão receber prêmio nas agências da Caixa, esses grandes prêmios, por que eles jogaram aquelas dezenas, aquelas 6 dezenas especificamente. Eu fiquei sabendo depois da resposta de 13 ou 14 desses 15, eu acho que os 15 foram assim. O primeiro que foi lá disse, não, é porque eu fui no Cinebox, naquele restaurante chinês, peguei aquele biscoitinho da sorte e lá tinha uma fitinha que tinha aqueles 6 números como sugestão. E no verso dessa fitinha estava escrito: esse ano será o último ano de amargura da sua vida. Olha só. Né? Aí o outro... Era o oráculo. É bravo, né? Aí perguntado o outro, ele falava, olha, há muito tempo que eu sigo a tirinha do biscoitinho da Cinebox, eu jogo só aqueles números. Né? E todos eles falaram a mesma coisa, seguiram a orientação da fitinha. Com a frase dessa, até eu também, se eu tivesse, eu jogava, né? Então, isso aconteceu demais. Essa então, rede ela tem muito no Nordeste, né, Mumu? Oi? Ela abrangia todos... É uma rede que tem em todas as capitais, né? Aí, obviamente, que a Caixa, como é uma empresa muito séria nisso também, ela foi verificar. Porque, a princípio, quando me falaram os números, eu fiquei questionando. O 38 é calibre de arma de fogo, 45 é calibre de arma de fogo, 33 é a idade de Cristo, para ver como é que a pessoa estava vendo aqueles números. Né? Mas depois eu
botei tudo isso por baixo. Não, mas tudo do Nordeste, por quê? Né? Aí falei, não, eu não vou nem analisar aqui como o cara pensou em jogar um número ou outro. Vamos fazer a pesquisa. Foi feita essa pesquisa e a Caixa também solicitou a auditoria, a nossa auditoria lá na Caixa na época, para saber aonde eram fabricados esses biscoitinhos da sorte. Então, eles descobriram que era numa fábrica em Recife, Pernambuco, e que eles faziam essa promoção do biscoitinho da sorte com esses 6 números, eram 196 combinações de 6 números diferentes, com 196 frases diferentes no verso. E eles começaram isso desde quando a Mega Sena foi lançada em 1996, não é isso? Foi em 96 a Mega Sena. Então, desde o lançamento da Mega Sena, eles distribuíam essas tirinhas. E a abrangência do mercado de Recife eram para as casas do Nordeste, os restaurantes do Nordeste. E é por isso que eu digo, como Recife tinha mais restaurantes dessa firma, né, dessa empresa, não sei se é Cinebox, qual é delas, lá teve 5 ganhadores, 5 pessoas que almoçaram nesse restaurante um belo dia qualquer, pegaram aquela fitinha e começaram a jogar e repetia sempre isso. E, coincidentemente, ocorreu de dar 6 números de uma daquelas fitas. Né? Eu me lembro também que, na época, apesar de estar passando muito tempo aí, quase 18 anos, né, 2004, teve um congresso de auditores em Brasília e o superintendente de auditoria da Caixa também, nesse congresso, solicitou para um auditor que fosse num restaurante desse, pegasse o biscoitinho, não abrisse e levasse para lá, porque isso é uma história que tem que ser contada, né? Tem que ser repassada para essa área de auditoria que tem interesse num caso desse. Né? E, coincidentemente, quando eles contaram toda essa história e falaram de tudo que aconteceu, abriram o biscoitinho e tinha o quê? Os mesmos 6 números com a mesma frase. Ou seja, a sequência de números é a mesma para a mesma frase. E não estava lá, então, esse ano será o último ano de amargura. Só deve mudar para as frases, né? Cada frase deve ter sua relação. Não, já tem. Era sempre o mesmo número com a mesma frase. Uma sequência de 6 números com a mesma frase. Provavelmente eles têm mais de uma, né? Provavelmente, né? Não, são 196 tirinhas diferentes, entendeu? 196. Uma delas continha aquele número. Eu fiquei sabendo também que, alguns anos depois, nos Estados Unidos, numa loteria lá dos Estados Unidos, de um dos estados lá dos Estados Unidos, também aconteceu um fato similar, que teve muitos ganhadores, foram atrás de saber, foi num restaurante desse também, de Cinebox, lá nos Estados Unidos. Então, são casos que é interessante contar, até para saber, pessoal, às vezes incrédulo da lisura das loterias, para saber que acontecem coisas que estão fora do nosso... Da lisura, da credibilidade, não tem nada a ver com isso, né? É uma coisa fora do sistema. Eu repito, é a maneira que faz a pessoa a jogar, a escolher aqueles números. Uma das maneiras é com a tirinha do biscoitinho da sorte. Legal? Provavelmente o China Box ou qualquer outro, que não sei que foi. Tem também. Merchandising hoje, né? Não, logo depois, então, imagina, depois dos nossos esclarecimentos para a mídia, para a imprensa, né, de maneira geral, foi feito, lógico, assim como tem videntes também que acertam algumas dezenas, esse aí, com certeza, depois ela fica bastante famosa, né? Quando isso acontece. Lógico também que são casos raros, né? Porque tudo, repito, depende da sorte, do fator sorte. Nesse caso, deu a sorte de cair para aqueles 6 números que estavam lá na tirinha do biscoitinho da sorte. Que bom, legal? Eu acho que ficou bem claro aí para os nossos ouvintes, né? Para que, mais uma vez, reforçasse a lisura do processo, né? E como a Caixa tem essa preocupação também em apurar, né, até o último limite, né, do que pode ter acontecido, para clarificar, para mostrar para a população, aos apostadores, que não existe nada de errado. Perfeito. Beleza, Mumu? Então, pronto, agora a gente vai aguardar, né, mas deve nossas próximas resenhas, mais causos, né, para que a gente possa alimentar aí, né, o imaginário popular, né, e fortalecer, além de fortalecer a imagem de segurança também, criar no imaginário popular, né, as suas listas, né, de
de números, né, para que eles continuem fazendo suas apostas e quem sabe... Beleza. Né, como em breve, então, vamos contar outros causos aqui também. Lembrando aí para os nossos queridos ouvintes, né, telespectadores, tudo, que agora também o TV Sorte Mais Brasil vai ter novas apresentações aí com as garotas aí, a Jussara, se não me engano, a Paula, que vai explicar algumas coisas sobre, dando algumas dicas, né, sobre loterias. Então vai ser mais animado também, vai ter mais episódios no nosso TV Sorte Mais Brasil. Legal? Beleza. Então, pessoal, vamos ficar ligados, né? Faça suas inscrições, aperte lá no bilhetim, para que vocês possam receber essas informações automáticas dos próximos episódios, que vão ficar cada vez mais rotineiros em razão desses tutoriais que nós estamos distribuindo agora, né, para que vocês, cada vez mais o canal forneça informações que possibilitem que vocês façam os jogos seguros, né, suas apostas, e que vocês possam, com a sorte, né, ganhar, né? Ok. Beleza, Solano? Perfeito, tá bom, meu amigo. Então, gente. Grande abraço. Um abraço a todos, felicidades e até a próxima.